Bom, pessoal, tudo bem? Então, conforme prometido, eu venho aqui trazer um pouco do evento, né? Esse é um dos objetivos da CSA, levar o conhecimento para os membros, para os alunos, amigos, parceiros. Então, se você não pôde estar num evento como esse, pelo menos você, né, aproveita. A gente faz questão de levar tudo isso que foi falado, né, visões diferentes sobre o charuto, porque é isso que faz a gente aprender sobre qualquer assunto e principalmente sobre charuto. Então esse foi um evento que aconteceu em Washington DC, na Georgetown Tobacco, que é uma loja referência nos Estados Unidos. Então entre os 20 melhores e mais tradicionais revendedores da Davidoff, por exemplo, são reconhecidos por PCA, pelas grandes instituições do charuto americano. E eles fazem um trabalho realmente muito legal há décadas. A loja é muito antiga e eles são sensacionais. E às vezes eles fazem alguns eventos para algumas pessoas, alguns clientes mais próximos. E esse foi um dos eventos onde eles trouxeram o Michael Herklotz da Fério Tego. Então se você já conhece essa marca, né, você vai gostar muito de ouvir isso. E se você não conhece ainda, vale a pena conhecer. Marca premium, boutique, feita com muito amor, com muito cuidado, com muito pensamento. Realmente uma marca diferenciada. Já vou contar um pouco da história dela. Mas se você ainda não ouviu a referência dessa marca ou não ouviu sobre ela, aqui nos Estados Unidos e também em outros lugares, ela acaba sendo referenciada como uma marca, por exemplo, escolhida pela Davidoff, que a Davidoff distribui nos Estados Unidos. Então a Davidoff não escolhe qualquer marca, né, para distribuir, para vincular os seus representantes. Então não é fabricada pela Davidoff, mas só por estar aí, uma marca tão nova assim, já demonstra isso. E se você não conhece os charutos, são muito bons, nuances diferentes, países diferentes, como eu vou falar. Então só para te fazer uma introdução, contando um pouquinho rapidinho da marca. A Fério Tego é nova, ela é uma marca que nasceu em 2021, então é realmente muito nova perto do mercado de charuto. Nasceu da ideia do Michael de querer fazer uma marca boutique, de querer fazer uma linha de charutos em que você não fica toda hora buscando algo novo, buscando algo diferente, buscando uma edição especial, buscando algo, né, sempre para sair do comum. Nas palavras dele, a Fério surgiu para você ter um padrão, uma qualidade de produto e a cada safra, a cada ano você manter aquela qualidade, aquele padrão. Ele faz até algumas comparações, que isso a gente vai falar bastante no vídeo. A vinhos, por exemplo, ele faz até uma comparação a champanhe, né? A maioria dos champanhes não são safrados na França. Existe champanhe safrado com certeza, mas a maioria não é. A maioria você tem um padrão, então todo ano você quer obter aquele mesmo padrão, daquele mesmo produto para o seu consumidor saber que aquilo é referência e que ele tem sem aquele padrão que ele vai encontrar toda vez. Então é muito legal ver essa visão. Por isso que eu acho que é muito enriquecedor. Uma coisa que eu falo no curso sempre é você ter contato com proprietários de marcas, com master blender, com fabricantes, com quem cultiva. Esse conhecimento, ele é um conhecimento muito verdadeiro, ele é um conhecimento muito daquela empresa, né, ou de quem está lá no campo, ou de quem está na fábrica, e é uma fonte de conhecimento muito verídica. Então é bem bacana, tente fazer isso o máximo que você puder, que vai enriquecer bastante o seu conhecimento. Então, assim, esse evento foi um evento de umas 3 horas, onde o Michael foi apresentar os principais produtos da linha. Não foi um evento qualquer, para você ter uma ideia, se você trabalha com vinho, você vai se espantar até com o que eu estou falando. O sommelier que fez as harmonizações, que estava presente, o Daniel, que estava conosco, ele é o Master of Wine. Então a gente tinha um evento desse para 16 pessoas, um Master of Wine presente para fazer a harmonização. Realmente você já começa a ver a qualidade dos produtos, né, por aí. Eu vou fazer algumas colocações sobre o evento e vou fazer também inserções de imagens do Michael falando. Eu gravei o evento inteiro? Não, isso seria deselegante. No momento isso seria quase que ilegal, eu gravar tudo isso e depois, né, publicar. Tudo que foi gravado aqui tem um conhecimento, tem a autorização da Georgetown Tobacco e do Michael para a gente divulgar, para a gente colocar. Seria muito chato, né, ficar gravando tudo isso. Então eu preferi explicar para vocês. Então eu vou inserir imagens dele, né, quando ele fala de alguma coisa. Se você não fala inglês, a gente não vai legendar,
mas eu vou explicar, então não tem problema, você ouve ele falando e logo depois que ele falar eu explico, ou antes ou depois, sobre o que ele falou, então tá tudo certo, e aí vocês ouvem diretamente dele. Por que eu resolvi gravar esse vídeo também? Foi muito legal para mim, porque ver uma marca que eu admiro tanto, uma pessoa que eu sempre admirei à distância, admirei pelo produto, né, pelo que a gente conhece, mas eu nunca vi o Michael falar tão a fundo, coisas que a gente só acontece pessoalmente, né? Falar tão da sua marca, dos seus conceitos, das suas ideias, e a cada frase que ele falava coincidia muito com o que a gente faz na CSA, muito com o que eu defendo de charuto, muito com o que a gente prega na escola, né? Como fonte de conhecimento, como parâmetro que você tem que ter, sem ter exageros, sem ter extremismos, sem ter os messias do charuto, né? Mas que a gente tenha um conhecimento verdadeiro. E até frases que ele falou que acabam sendo iguais às frases que eu falo em aula, e isso obviamente, né, eu nunca fui combinado, eu nunca tinha visto ele falar, então foi uma coincidência, por isso que me atraiu muito, por isso que eu tô querendo trazer aqui para vocês. Quer dizer que é a verdade absoluta? Quer dizer que só isso funciona? Obviamente que não. Nem o que eu falo, nem o que ele fala e nem o que ninguém fala, né? Não existe essas verdades absolutas, eu acredito que em nenhuma área. E no charuto, menos ainda, né? No charuto você tem que ir atrás, você tem que pesquisar. Claro que a CSA está aqui como um projeto que procura justamente isso, trazer várias visões, né? E para você montar a sua verdade, para você entender o que você acha sobre charuto. Então, por mais que eu fale assim, olha que legal, ele falou isso e a gente também fala, não quer dizer que essa é a verdade absoluta, mas quer dizer que é o que a gente acredita e que está sendo validado e que já foi validado por diversas outras marcas e grandes conhecedores mundiais e que cada vez mais está sendo validado por outras pessoas também. Então, já contei um pouquinho para vocês da idade da Fério, onde que ele é fabricado, né? Onde que esses tabacos são cultivados, onde eles são fabricados. É uma das poucas hoje fábricas no mundo que trabalham com 3 países, com fabricação em 3 países. Então, Nicarágua, Honduras e Dominicana. Na Nicarágua, eles trabalham com os clássicos Plasencia, com a família Plasencia, que por muitos anos sempre terceirizaram a fabricação de charuto para outras marcas e mais recentemente agora tem a sua própria marca também. Na República Dominicana, eles trabalham com a família Quesada, uma família super tradicional, grandes conhecedores de charuto, de tabaco. Em Honduras, eles trabalham com a Agroindustrial de Tabaco, que hoje é uma empresa que pertence à Davidoff, mas que antes pertencia à família Eiroa, que foi onde nasceu a Camacho, né? Que hoje também a marca Camacho pertence à Davidoff. Então essa proximidade do Michael é muito interessante. O Michael, ele é do ramo musical, ele era um estudante de música em Boston, se eu não me engano, até que ele foi para um dia num cigar lounge, tinha jazz tocando e ele falou que aquilo tocou muito ele, né? Ele associou muito aquilo ao charuto. Isso no final dos anos 90, acho que 98, ali num dos grandes booms que teve de charuto nos Estados Unidos. E aí ele acabou se encantando pelo produto e começou a se dedicar, foi trabalhar como revendedor, foi trabalhar em loja e até que ele conseguiu realizar esse sonho de ter a marca dele, de ter o blend dele. Ele tem um sócio hoje em dia, e a Fério é uma das marcas que a empresa dele e do sócio detém, e outras marcas que você também conhece, que é a Timeless, a Metropolitan, tem até marca de acessório também na empresa deles. Não é uma empresa gigante, como eles costumam falar, um negócio de família pequeno, mas com uma qualidade aí bem bacana. E aí ele começa, como ele vai explicar, a harmonização. Então nós recebemos esse kit de charutos, entre alguns Timeless e outros Fério Tego. E aí quando ele foi explicar primeiro a harmonização que a gente teria, o Daniel explicou antes, né, explicou que a gente ia abrir um Armagnac, abrir a harmonização com Armagnac 25 anos, o que é totalmente fora do comum, né? Geralmente um Armagnac 25 anos vai para o final de uma degustação. Land of the region. It's made from Uniblanc. It's made from white grapes, normally on the field. By law, it's aged in American oak, so it does not have the sappy sweetness of cognac, which overwhelms the palate sometimes, and we need it after dinner for digestion. I'm a big family-owned winery. I support a lot of family-owned female winemakers throughout my career, and this was something I drink at home. So, and when I smoked one of, Teresa was kind enough to give me a homework with all the cigars from Michael, and I managed to smoke a few of them ahead of time. And I wanted something that's delicate. So
Armagnac became big in America after World War II because when the GI Joes came back, soldiers came back from the war, they couldn't afford with their salary to buy Ford and drink. Depois a gente foi para um single malt 12 anos e por último um rum venezuelano diplomáticos que é considerado um dos melhores rums do mundo. Primeiro, eles quiseram explicar essa quebra de paradigma da ordem e aí o Michael já entra num assunto mais profundo, que é o que a gente fala muito aqui no curso. Hobby like this, which is it's easy for us to apply rules that we think exist. You know, how to cut light appropriately, how to light properly, what order we're supposed to smoke something in. You have to start milder, then we get fuller. You don't do this, you don't do that. Armagnac, you don't drink it in a plastic cup, and you definitely don't put it over ice. Unless you do. You know what I mean? Unless you do. And that, to me, is the thing that makes hobbies like this so much more approachable. When you throw the rules out for a moment and say, if I like Armagnac with lemon and ice, it's my fucking Armagnac, and I will drink it the way I like. 100%. And that's 100%. How it should be. And if you ask any cigar maker, or ask any winemaker, or any whiskey maker, there's a very famous Scotch. Dois momentos que você tem para o seu charuto. Você tem um momento profissional, e aí você tem que seguir técnicas profissionais para extrair alguma coisa dele, e o momento de descontração. O momento de descontração ele é seu, e você faz o que você quiser. Então não existe regra. Ele só deu uma brincada, né? Uma hora ele falou, só não molhe o meu charuto no porto, por favor. Se eu quisesse porto dentro do meu charuto, eu já colocava para vocês. Então assim, mesmo não tendo regras, às vezes tem coisas que ofendem, né? Os fabricantes, os donos de marca, mas é aquilo, o charuto ou qualquer outra bebida existe para te dar prazer, então faz do jeito que você preferir quando você estiver tendo prazer com esse produto. Quando você estiver trabalhando ou servindo alguém, obviamente você tem que seguir as regras profissionais. Ele comenta um caso até de uma das pessoas mais importantes do Glenmorangie, o whisky, que é do grupo LVMH, que é outro parceiro nosso aqui da CSA, o Moet Hennessy, e ele fala que estava lá na Glenmorangie e a pessoa foi pegar uma reserva familiar, um dos whiskies mais caros que ele tem, que é o whisky que a pessoa bebe, né, diariamente, mas que é algo extremamente restrito e familiar deles. E aí ele completou com ginger ale, se eu não me engano, todo o copo do whisky e foi tomar assim. O Michael foi espantadíssimo, falou, cara, você toma um whisky dessa magnitude com ginger ale? Ele falou, sim, porque é assim que eu tomo todos os dias. Então a gente também tem relatos de grandes pessoas que colecionam whisky na Escócia também, ali perto, né, na mesma região, que tomam seus whiskies com Coca-Cola, enfim. Obviamente, quando eles estão avaliando, né, quando esse pessoal da Glenmorangie está lá fazendo um painel técnico, perfil sensorial, padrão do Glenmorangie, eles não estão colocando ginger ale, né? Então é essa a diferença, mas é muito legal falar que regra para o seu prazer, é a sua, é como você preferir. He took the most expensive expression of his Glenmorangie and poured it in a tall glass, topped it up with ginger ale, the most expensive one. Topped it up with ginger ale, squeezed a lime in, and fired up a cigar. And I was about to be like, what the fuck are you doing? And then instead I was like, is that how you drink it? He's like, all the time. I'm like, the Signet? He's like, oh yeah. I will take one of those. Thanks very much. You know, that's one of those things that I just think is an important reminder that this is about pleasure and joy and your relationship with it. Depois ele falou em um momento, esse eu não consegui gravar, porque muita coisa ele falava, eu não estava gravando, e aí eu começava a gravar, né? Então, ele fala uma frase que a gente falou, até tem um reel aqui nosso no Instagram, que a gente coloca, e que eu falo muito, que é no fim tudo é receita. Me that I'm proud of because it's almost like working in 3 different kitchens where you might be making a ribeye in all 3 and they have butter, rosemary, thyme, and steak, but it's a different steak that was aged a different way, and the butter is different and the sage is different, and so even with the same kind of concept ingredients, you really are creating very different things based on the kitchen. And that really is the same case for the 3 factories. We were talking. Então ele vem da música, mas ele também vem do mundo do vinho, né? A gente tinha um Master of Wine junto falando de vinho e falando muito em gastronomia, então muito legal, porque aqui no curso a gente usa muita comparação
de charuto com vinho, de charuto com cerveja, de charuto com comida, e é exatamente o que ele faz nas palestras dele, porque é muito mais fácil de você compreender e tudo tem a ver. E ele falou a frase que eu falo muito aqui, que no fim tudo é receita. Um charuto é receita, uma cerveja é receita, um vinho é receita, um prato é uma receita. Então você sabendo os ingredientes que você tem, você sabendo o que você quer, você sabe de onde você vai pegar os ingredientes, qual é a combinação, como que você vai envelhecer, como que você vai cozinhar isso para obter sempre o seu padrão ou para obter algo novo. Então isso é muito legal, fazer essa comparação é muito importante. E aí isso casa com outro assunto que a gente já vai entrar lá na frente, que ele fala sobre retrorail, e aí você vai fazer as conexões, mas eu vou deixar para o momento certo. Aí agora, nesse vídeo que eu vou colocar, ele vai falar sobre envelhecimento. E aí eu peguei parte dele falando e outra parte eu não peguei, mas eu explico para vocês. And it's from the cigar side, it's my job to make sure that we get everything right up until the point that we relinquish control of it. And then once you own it, there are things that I would ask you to do first, for example. Like, I would at least want you to taste the spirit neat before you modify it. I would ask that you cut it and like. E aí ele faz uma comparação com Cuba, porque junto conosco tinha um rapaz de Singapura, que é um grande colecionador de cubanos, e ele estava em Washington nesse momento, então ele pôde aproveitar, mas né, ele tem a sua coleção de cubanos em Singapura, que lá ele pode consumir. E aí foi ele que trouxe o assunto e aí a gente fez uma comparação muito bacana. Long-term potential for age. If you went downstairs and got a Metropolitan Connecticut, I would say don't hold on to it more than 5 years, because it's already so light and thin and clean and delicious that after 5 years it will change, but I can't guarantee it's going to change for the better, for any favorable interest. Right. It's just going to become thinner and lighter and thinner and lighter until it gets past anything. Right. These all have a body, and again, that's the analogy with Chardonnay. Chardonnay is very ageable, even though it's a white, because the body is so big. So you have long-term potential. Very similar to wine in that sense, where very. Yeah. O que ele fala sobre envelhecimento? A fábrica, né? Por que a gente entrou nesse assunto, né? Porque principalmente esse colecionador de cubanos pediu. O que você vê sobre o envelhecimento do seu charuto? Você acha que tem que envelhecer? E ele falou, o que a gente sempre fala, né, mas que poucas pessoas gostam de falar, o charuto sempre vai para baixo quando você envelhece. Sempre ele vai ficar ou mais fraco, sempre ele vai ficar menos do que ele era, em tudo. Os aromas vão ficar menos intensos, a fortaleza vai ficar menos intensa, porque quebra a nicotina, a química e tudo que a gente fala aqui no podcast e tudo mais que você está acostumado a ouvir falar. Então, e aí esse colecionador trouxe 2 tópicos. Um, sobre o envelhecimento, porque ele falou, em Cuba é normal, ou pelo menos você deve envelhecer, e a questão de todo charuto cubano é safrado. Né? Se você olhar atrás da caixa, você sabe pelo menos a safra ou quando esse charuto foi fabricado. E se ele trabalharia com isso. E ele explica que não, justamente porque ele não quer trabalhar a safra, porque ele quer ser como um champanhe, os tradicionais, onde todo ano, toda linha, todo Ferio-Tego que você pegar, o que a Davidoff faz muito também, você vai encontrar sempre a mesma coisa, né? Ou pelo menos o mesmo padrão, independente de safra ou do que aconteceu naquele ano, você faz a receita certa e você obtém sempre o mesmo padrão. E aí ele disse, nas palavras dele, que essa visão de safrar ou de envelhecer o charuto cubano é algo que é necessário, que é algo que precisa, que na verdade acabou criando esse conceito de que o consumidor cubano quer a safra, o consumidor cubano procura o envelhecimento do charuto, nas palavras dele, mas que são palavras nossas também, porque a gente fala muito aqui no curso, é porque Cuba se obriga a fazer isso. Ele disse, as grandes empresas, as marcas boas que não estão em Cuba, têm dinheiro, têm poder, tem capacitação para pegar o seu tabaco, deixar envelhecendo o tempo que for, enrolar o charuto, deixar o charuto envelhecendo o tempo que for e entregar para você o produto pronto, do jeito que eu quero que você consuma. Eu não posso dar essa irresponsabilidade de deixar o meu consumidor envelhecer o tabaco do jeito que eu não sei, porque às vezes nem ele sabe o que ele está fazendo, onde ele vai envelhecer, como ele vai envelhecer, para ir chegar onde eu quero o produto. Não, eu tenho que entregar o produto do jeito que eu acho que tem que entregar para ele. E aí depois, se ele quer envelhecer, o problema é dele.
Mas é o que ele falou, Cuba não tem hoje dinheiro, Cuba precisa fabricar e vender, fabricar e vender, fabricar e vender. Então eles vão colocar no mercado coisas que não estão prontas e acabaram criando esse conceito de que você tem que envelhecer em casa para o negócio ficar pronto. O que é uma loucura, né? Pensar assim. Então fica cada vez mais confirmado que realmente quando você pode já colocar o produto no mercado, você tem que colocar o produto no mercado, né? Ou você vai inventar essa desculpa de que vou te vender uma coisa que não está pronta ainda, porque é responsabilidade sua você envelhecer, né? Por outro lado, os cubanos te dão essa margem de envelhecimento muito bacana. Então, quem é grande colecionador de cubano, quem gosta muito de cubano, sabe que vai comprar o cubano e vai envelhecer, vai fazer seus experimentos, vai deixar por muito tempo, vai investir agora para consumir depois. Então, não deixa de ser um estilo de consumo, né? Não estamos criticando esse estilo de consumo. Foi só uma explicação de uma pergunta de por que os charutos dele são safrados ou não e se envelheceria ou não. E ele fala, tem charuto meu que se você envelhecer em 5 anos, o charuto não existe mais. Então eu não te aconselho. Pega e fuma logo, né? Porque aí você consegue aproveitar o que o charuto tem. Sobre corte, olha só. Cut gives the clearest passage of smoke from foot to cap. Any other cut, punch cut, V-cut, creates some level of barrier, which the counter effect of that means that some of the tars and oils that are traveling through that filler are retained on the bunch side. And so this way everything moves straight through. Would you recommend it? Então, é bacana porque ali ele está falando, se você quer aproveitar tecnicamente, se você quer entender um charuto de verdade, você vai fazer o corte reto, guilhotina padrão que a gente faz. Essa coisa de V-cut, punch cut, isso aí tudo é muito pessoal para depois no seu momento de prazer. Mas você quer conhecer um charuto, isso a gente fala em muitas aulas, faz o corte reto, você padroniza, porque você compara os charutos, se você for fazer comparações também, todos estão com o mesmo corte. E outro corte reto, não sobra nada na cabeça do charuto que segure a fumaça, que segure resíduo, que segure os óleos e essa combustão, né? Isso vai concentrando na cabeça do charuto, vai amargando e é a parte que a gente está dentro da boca. Então qualquer outro corte que não seja o reto, pode ser um V, pode ser um furo, você vai ainda sobrar parte de capa na cabeça do charuto que vai reter essa combustão. Essa combustão retida vai te gerar alguma coisa diferente do que era originalmente esse charuto. Então, se você quer conhecer um charuto de verdade, se você quer avaliar, ou testar ou conhecer esse produto pela primeira vez ou fazer uma comparação, corte reto, não inventa moda. Esse negócio de cortes diferentes é para depois você começar a fazer uma brincadeira sua. Quer fumar sempre o mesmo charuto, o mesmo charuto, né, da mesma maneira os charutos, faz o corte reto e aí não vai ter erro. Retrorail, essa parte foi incrível, porque aí perguntaram para ele, como é que você faz retrorail, né? E aí ele deu essa explicação. For the last 2 days from Camacho, or formerly of Camacho, now of CLE and Aroa, and he will tell you matter-of-factly, Percolax, bro, you don't know how to taste cigars. He does sound exactly like that. I'm like, what are you talking about? He's like, you don't retrohale. I'm like, I do retrohale a little. He's like, no, bro, you have to retro every puff. And he like dragon blows. He takes one puff and just out of the schnoz, right? Now here's the problem with that. So on the Y side, well, your palate has 4 places to receive flavor. Sweet, salty, sour, bitter. That's it. All the rest lives in our nose, which is why when we drink wine, we smell it. Because there's so much more to appreciate with our nose than just with our palates alone. When we're congested, we don't taste things as well. Why? Because smell and aroma is so important to how we taste. So there's a lot of validity to using the receptors in your nasal passages in your nose to get nuance of flavor. Here's the problem. When you saturate your nose with cigar smoke, then everything smells like cigars. And I'm a wine guy. And so I'm not gonna pollute my nose holes because the minute I smell Bordeaux, it smells like Elegancia, which completely defeats the point of why I'm drinking wine, right? So for me, there's always a balance. Então, ele faz até uma comparação, né, com um dos grandes fabricantes de charuto do mundo, que parece um
um dragão, porque ele tá toda hora soltando, né, todas as baforadas dele, faz retrohail e solta pelo nariz o aroma. É o estilo dessa pessoa, é o que ele gosta de fazer, para ele funciona, beleza. Só que você vê o que ele fala, faça o retrohail quando você está estudando o charuto. Fora disso, não faz mais. Depois ele apresenta, não gravei, mas ele apresenta uma técnica onde ele fala para amenizar um pouco a fumaça na boca, para misturar com a fumaça do nariz. Não é bem o retrohail como a gente fala, de pegar a fumaça e soltar pelo nariz toda ela. E ele fala o que eu bato muito na tecla e que muita gente vai contra, porque infelizmente tem gente na internet aí com vídeos super famosos dizendo que você tem que fazer 10 retrohails, 15, 20 retrohails num charuto. E isso não tem lógica, isso inclusive é uma agressão para o corpo. E quando eu falo isso, ficam bravos, mas é exatamente o que ele está falando. Ele comenta, por que eu não faço retrohail em todos os meus charutos? Porque eu quero sentir cheiros de outras coisas, eu quero continuar tendo o aroma do meu nariz. Eu gosto de vinho, ele falou, eu quero quando eu for cheirar um vinho Bordeaux, que ele tenha os aromas de Bordeaux, e não que ele tenha aroma de charuto. Porque, ou seja, se você fumar todos os seus charutos, fazendo todos os retrohails possíveis, você vai danificar seu corpo. Essa é fato, pessoal. Não adianta ser hipócrita ou não querer acreditar nisso. É uma fumaça de combustão que você está jogando no seu epitélio nasal, que é uma das áreas mais sensíveis do nosso corpo. Então, se você fizer muito isso, obviamente você vai danificar essa área sua ou você vai minimizar muito a capacidade de absorção de aromas. Agora, se para você não interessa mais nada o resto da vida, como ele comenta, esse grande famoso que fuma assim, você não quer mais sentir gosto de comida, você não quer mais sentir aroma em vinho, em cerveja, em nada, só te interessa o charuto? Beleza, faça isso que você só vai sentir cheiro de tabaco em tudo pro resto da sua vida. Mas se você quer continuar degustando, como ele mesmo fala, vinhos, como eu falo muito, comida, cerveja, uísque, cuida do seu nariz, não precisa fazer retrohail em tudo. Se você está fazendo avaliação de um charuto é uma coisa, agora se você vai fumar e vai fazer retrohail toda hora, isso pode ser uma agressão. E cada vez mais está todo mundo ciente disso. Ele também fala sobre conhecimento, isso é muito bacana, né? E aí ele tomou conhecimento do nosso projeto, a gente já tinha conversado algumas vezes, mas aí ele toma conhecimento do projeto e pergunta para ele, né? Pô, mas onde que eu consigo conhecimento? E ele fala muito que a gente fala, não acredita em gurus na internet. Né? Em Reels ele fala uma frase muito interessante que é, não acredita nesses drops de conhecimento de 15 segundos e acha que isso é a verdade absoluta. Às vezes tem, né, drops de 15 segundos que tem todo o embasamento por trás e você está falando uma verdade, mas não acredite só nisso. Vá em busca das revistas famosas, não de qualquer revista que está surgindo aí, dos arquivos dessas revistas. Vá em busca de entrevistas, repito, com os donos, com os master blenders, com os plantadores, e vá atrás de escolas que realmente estão fazendo um trabalho bem feito e que estão com muitos alunos. Né? Isso foi muito legal ouvir, porque é o que a gente está fazendo e por isso que a CSA está crescendo tanto. Então, pessoal, um pouco da visão dessa fera aí do Michael Herklotz, que vocês já conhecem, né? Já tem algumas possibilidades da Féria Tego ir para o Brasil, né? Vamos ver como é que desmembram isso. E é um apaixonado por charuto, é alguém que faz isso realmente por amor, como, né, a maioria de quem trabalha com charuto, que quer entregar um produto de qualidade, que está conseguindo. E ele falou muito mais, né, do que tudo isso. Como eu disse, eu não quis gravar tudo, nem poderia, mas eu estou à disposição. Vocês têm meu número, têm meu contato, né, tem no grupo também. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa a mais, falar, ele falou disso, ele falou daquilo, eu respondo se ele falou ou não. E a gente continua batendo um papo. Mas era mais para levar vocês um pouquinho para dentro desse evento. Eu acho que isso é muito legal, né? Eu não vejo ninguém fazer. Que é poder levar para lugares que normalmente a gente não teria acesso por questão física, né? Por distância geológica, geográfica, de não poder estar no outro lugar. Mas como CSA a gente quer fazer muito isso. Tem muito evento já marcado para a gente ir e fazer aqui. Né? Então sempre a gente vai estar levando para vocês, tá? Qualquer coisa manda aí para nós. Obrigado pelo seu tempo. Um abraço.